O que você come hoje vai fazer toda a diferença na sua saúde. Exatamente. O que você come pode ser muitas vezes a cura de muitas doenças, a melhoria na qualidade de vida, a autocura, enfim, uma série de coisas que você pode implementar, que você pode se tornar saudável. Não precisa ir a nutricionista quando a conversa é comer saudável. Não precisa de profissional para isso. O que você precisa é aumentar o teu nível de consciência e ter propósito com a sua saúde. Porque a alimentação, ela desde muito tempo sempre existiu. E hoje, quantos problemas de saúde, né, estão aí sendo criados por nós mesmos pela falta da atenção à nosso alicerce da alimentação. E a gente fica se perguntando assim, nossa, mas tudo, eu como tão pouco, por que que eu engordo? Eu como tão pouco, por que que eu adoeço? Né? Tem consequências? Muitas. A mesma forma que tem consequências quando você não se alimenta de forma saudável, a mesma coisa tem consequências e muitas quando você também começa a alimentar saudável. E para você alimentar saudável, é preciso ter aí propósito de viver saudável. E aí quantas pessoas, né? Tudo que vem gostam de comer são as beliscadeiras que eu chamo, né? Não podem ver nada que comem tudo. Mas aí eu preciso realmente, né, melhorar minha alimentação e por onde eu começo? O que que eu faço? Porque eu trago aí um ranço milenar, uma crença. A primeira, não tenho tempo para cozinhar. Não tenho tempo para cozinhar. É difícil comer saudável quando não se tem tempo para cozinhar? Sim, não. Sim, não. Primeiro eu tenho um propósito com a saúde, eu vou aí achar um caminho, né, que facilite esse comer saudável. Os horários saudáveis, eu vou estar atenta a isso. Porque a gente não pode viver só para comer, não é? Posso viver só para comer aquilo que vai encher o meu estômago. E aí vão trazer consequências, porque no momento em que eu estou ali me alimentando, depois o meu estômago, o meu intestino, o meu cérebro, o meu coração, os meus órgãos vão trabalhar. Principalmente os que estão ali focados no aparelho digestivo. Eles vão funcionar, eles precisam de sangue para funcionar. E de acordo com o que eu vou comer, a hora que eu vou comer, vai fazer toda a diferença para ter vida saudável. Às vezes a gente precisa de fazer um trabalho, precisa de fazer alguma coisa, e aí enche o estômago de alimento, né? E aí, amigo, o cansaço, a fraqueza de tanta quantidade de alimentos que eu coloquei, né? E aí precisou todo o processo digestivo acontecer. E aí eu fiquei naquela fadiga, naquele cansaço extremo depois de uma refeição, porque não comi de uma forma adequada, né? Então, o que fazer para ter uma alimentação saudável, né? Mesmo com essas crenças? A crença que eu não tenho tempo e se eu quero, tenho propósito, eu vou priorizar esse tempo. São 1.440 minutos por dia para eu fazer escolhas. Agora eu vou aqui também falar de uma outra crença que é muito comum em não ter, né? Como alimentar saudável. Comida saudável é cara. Comida saudável é muito cara, porque isso é caro, porque a comida, o alimento ultraprocessado é muito mais em conta, é muito mais fácil de fazer, e o que eu quero é correr, não dou aquele foco, aquela atenção. Por desconhecimento, pode acontecer por desconhecimento, porque acima de tudo o que eu preciso é matar a minha fome para viver, né? Então é cultura de que tudo é caro, então não invisto. Agora vamos pensar aqui, alimentos básicos, os grãos, os legumes, as verduras, as proteínas, e sempre evitar o ultraprocessado, né, que a gente considera hoje, que também a longo prazo também vai ter um custo, porque você vai ter custo em ter que cuidar da saúde, né, com as doenças que você vai adquirir por ter comido também de forma, né, rápida, prática, que parecia ser fácil, e lá na frente a conta também chegou. Então, fazer sempre a escolha. Uma outra crença é que a minha família não aceita, né? Certa feita, eu tive com uma conhecida, já por volta dos 48 anos de idade, já com os filhos adolescentes, e ela está muito difícil de implementar alimentação saudável na minha casa. Eu perguntei, mas por que tem tanta coisa hoje, né? Fácil de fazer, saladas, os molhos, né? Que são preparados, né? Simples, um temperinho pronto também, naturais, que é fácil de fazer, os molhos diferentes, que atrai a salada para os adolescentes, porque não comem. Mas já provaram? Não, nunca provaram, não comem, dizem que não gostam. Gostam o quê? Daqueles macarrões instantâneos, né? De bebidas prontas que você lá abre e ingere uma quantidade imensa de açúcar e de carboidratos. Isso vai trazer lá na frente
o mesmo caro que você achou hoje que era para comer saudável. Enfim, o fato é que, com o tempo, a alimentação se torna muito complexa para algumas pessoas. E a falta do planejamento com a alimentação é que vai trazer todo esse transtorno. Mas o planejamento é o que vai trazer a melhoria toda. Que alimentos são remédios? Alimentos são verdadeiros medicamentos diários. E se você come alimentos que não têm nutrientes, você só comeu por comer. Você só comeu por comer, para dizer que comeu e daqui a poucos minutos você está novamente com fome. E aí você fica no ciclo vicioso de uma alimentação, né, sem nutrientes e com o tempo você já está envolvido nesse ciclo do adoecimento, né, tendo ainda sem vitaminas, sem minerais. Né. Bora lá pensar drasticamente nessa alimentação? Vou falar para vocês aqui uma coisa que eu acho muito importante. A comida é o principal combustível do nosso corpo. Tá? Então, se eu não coloco nutrientes para dentro, isso vai faltar. Você já viu um carro funcionar sem combustível, sem óleo, né? Sem manutenção? A mesma coisa no nosso corpo. Então, imagina que você é o motorista e que o carro é o seu corpo. Ele começa a enguiçar. E o motorista quer. A cabeça quer levar para onde for com aquele carro, mas não vai te obedecer, porque está faltando manutenção. E a falta de nutrientes vai trazer para você riscos que não imagina ter. Então, alimentos impactam na nossa saúde, é preciso ter muito respeito com os alimentos, é preciso ter um olhar, né, intencional na hora de comer, e é preciso, na hora que for preparar o seu prato, estar com muita atenção naquilo que está ali. Isso tem nutrientes? Isso vai me fazer bem? Ou isso aqui vai só matar a minha fome, me deixar sem saúde ao longo prazo e me trazer. E muitos alimentos trazem consequência a curtíssimo prazo. Alimentos que você ingere, que daqui a pouco você começa com sintomas. Não por o alimento já estar já um tempo, né, descontinuado de conservação. Estou querendo dizer do alimento ter feito mal, como por exemplo aqui um alimento inflamatório para as pessoas que começam a desenvolver processos alérgicos pelo aquele alimento e persistem em comer, nem imaginam que sejam aquele alimento. Não há uma variedade de alimentos, estão sempre consumindo aqueles alimentos inflamatórios, sempre ali desenvolvendo cada vez mais, né, e colocando risco em a sua saúde. Então, bora quebrar alguns mitos aqui? Muitas pessoas acham que comer saudável é caro e difícil, né? Do caro a gente já falou aqui, vamos falar do difícil. Mas, na verdade, é uma questão de consciência na hora de fazer escolhas, né? No lugar onde você vai comprar. Não vai ter perfeição, né? Não vai ter perfeição. Mas a gente começa mudando os pequenos passos e até experimentando coisas novas. Vamos pensar aqui, por exemplo, que os alimentos impactam, mas na hora que você vai introduzir opções mais saudáveis e anti-inflamatórias, você pensa que isso é complicado, mas não é. Se permita colocar alimentos que você não costuma utilizar e começar a apreciar. Parece que você estimula as papilas gustativas e você fala assim, que alimento gostoso, né? Eu nunca comi. Olha que delícia, que coisa boa. Né? Certa feita eu fiz aqui na minha casa, eu falo que é mix de legumes, berinjela, abóbora, tomate picado, cebola roxa picada. Temperei, untei a forma, coloquei vários temperos, salsa, sal, pimenta, azeite e coloquei no forno. Abobrinha verde, berinjela, tomate, cebola roxa, coloquei no forno. E aí olharam para aquilo, né? As adolescentes. E olharam e falaram assim, o que é isso? Eu falei, mix de legumes. Eu não sabia nem falar o nome, que eu inventei na hora do que eu tinha na geladeira e coloquei. Nossa, mas que delícia! Né? Aí coloquei vinagre também para dar assim uma acidez. Todos comeram. E foi assado, todos comeram e acharam uma delícia. Isso é um prato que eu sempre faço na minha casa, que todos do meu grupo familiar consomem. E aí começam a também experimentar receitas novas, começar a planejar, tirar dentro do carrinho do supermercado aquilo que você comprava, que era prático, que era rápido, descascar mais, né? Abrir menos os sacos, né? Efeito que os alimentos ultraprocessados podem trazer para a gente no corpo, né? Eu falei aqui da inflamação, que a gente lê muito sobre isso, né? Aí estamos falando de obesidade, estamos falando de artrite, estamos falando, por exemplo, de diabetes,
que também, né, dependendo do quantidade de sódio que tem esses alimentos ultraprocessados, também com aumento do peso, também hipertensão arterial, né? Sobrecarga nos órgãos, né? Fígado ruim, cérebro, devido ao excesso de conservantes, de aditivos químicos. Estamos também falando de desequilíbrio hormonal, que a gente vai lendo alguns artigos, vai entendendo o que vai acontecendo, porque tem muitos corantes e corantes artificiais. Alternativas de melhorar a alimentação com coisas muito simples que a gente já sabe, mas que eu vou reforçar aqui. Trocar as bebidas com muitos aditivos químicos, como os refrigerantes, né, por sucos naturais, sem açúcar. Porque também, se você colocar muito açúcar, vai ali, né, afetar a insulina, né? E todo o seu metabolismo também. Uma outra alternativa também é a água saborizada. Tem muita coisa que você pode fazer, né, na própria suqueira, colocar ali pedacinhos de frutas, né, casquinhas de frutas, e que você pode ali colocar rodelas de limão e fazer uma água saborizada, que é muito aceita no verão. E aí deixar disponível para que a família também possa usar folhinhas de hortelã, folhinha até de erva cidreira, fazendo ali uma água saborizada. Os lanches empacotados, né? Muito cuidado com esses lanches empacotados, que é rico em gordura trans e que também aumenta o colesterol. Trocar por frutas secas, quem sabe, né? Por frutinhas picadinhas ou algo que você possa fazer natural em casa. E aí tem várias coisas, várias receitas, né? Sempre colocando uma gordura boa, proteína, um carboidrato bom. Sempre lembrando disso, né? E quanto aos alimentos inflamatórios que a gente vê, né? Quantos alimentos inflamatórios? O que são isso, né? É que ajuda, né? Vamos falar primeiro dos alimentos anti-inflamatórios. É eles que reduzem a inflamação no nosso corpo, protegendo também a gente de doenças crônicas, né? E de outras doenças e até mesmo também de alergias. Aí a gente tem várias receitas, né? A própria cúrcuma, que a gente pode utilizar, a raiz da cúrcuma. Às vezes eu faço chá, né, da raiz, faço uso 2 vezes por semana, não fazer uso diariamente, sempre fazer, alternar. Chá verde, que é rico em antioxidante. Ah, mas isso a gente pode usar? Sim, a gente pode usar, lembra bem. Você não usou refrigerante? Né? Olha lá os ingredientes. Olha quantas coisas você colocou para dentro do teu corpo. O que é um chá, né? Às vezes eu vejo muitas mulheres falando assim, ah, mas eu posso tomar esse chá? Mas uma pergunta, eu posso tomar isso? Refrigerante? Eu posso tomar esse suco cheio de aditivo? Eu posso levar esse pacote para casa? Olha quantas coisas tem ali que afetam a saúde, que são inflamatórias. Mas na hora que eu tenho que fazer um chá, será que eu tenho que perguntar para um especialista se eu posso tomar esse chá? Chá rico, as frutas vermelhas, os peixes, né, gordurosos, se eu puder comprar, tem fonte de ômega. Enfim, sempre uma proteína magra, ovos, legumes variados, né, azeite de oliva, que é uma gordura boa, as castanhas, que é uma gordura boa, os grãos integrais, né, alternar os grãos, né, nem todo dia feijão, mas tem vários tipos, assim também como tem vários tipos de grãos e vários tipos de arroz que eu posso também estar implementando. E o custo com isso, né? Quando eu tiro os inflamatórios, quando eu tiro os ultraprocessados, acaba que a alimentação integral, ela não fica tão cara, porque você acaba levando o alimento saudável, tendo um uso regular, os horários regulares da alimentação, porque você fica menos beliscadeira, porque você diminui o consumo de inflamatórios, que esses inflamatórios estão ali, ó, né, inflamando os seus órgãos e, acima de tudo, também atraindo, né? É como se você fosse viciada a querer tudo doce, a querer tudo processado, né? Então, presta bem atenção como você vai reduzir o nível de custo em relação a isso. A importância de aceitar os alimentos novos, né? Como que a gente faz para aceitar os alimentos novos? Né? Tirar aquilo que a gente está acostumado, nosso padrão, e colocar um que a gente não está mais acostumado. Sim, é aceitar, é querer essa transformação, né? É querer ter o teu propósito de saúde, é querer se ver lá na frente. Como eu quero me ver daqui a 1 ano, daqui a 6 meses? Porque quando a gente começa a fazer uso dos alimentos de verdade, a gente já sente uma diferença muito drástica. Assim, em poucos dias você já consegue perceber, né, a tua pele, o teu cabelo, as tuas unhas, né? Você consegue perceber o teu hálito, começa a perceber o seu abdômen. Quanto de melhora você começa a observar só fazendo a troca dos alimentos na tua saúde. Então, alimentos são remédios, a gente tem que ter um respeito imenso por eles, né? E lembrar aí de quebrar a resistência, né? Vou dar um exemplo aqui. Me romantizar, porque a mulher, ela romantiza muito. Tem que estar tudo muito perfeito, né?
Olha para o teu prato, olha para a tua mesa, olha para o teu fogão, preste atenção no que você está colocando para a tua família, né? Se responsabilize, cuidar de si é cuidar da alimentação, é ser intencional na hora da compra, na hora do fazimento, na hora do preparo, estar atenta ao que eu estou colocando, né? Esses produtos industrializados, temperados dentro do nosso alimento. Presta muita atenção, prefiro os condimentos naturais, alimentos sempre mais naturais do que os alimentos industrializados, né? Então, comprar sempre para descascar, para preparar e nunca para abrir. Tudo que você abre, o que é fácil para você, tem uma consequência ali na frente do fácil. E o que você prepara tem também uma resposta positiva para aquilo que você quer. Então, ter propósito de saúde é ser intencional, né? Se despertar para isso. O que eu estou comendo? Que horas eu vou comer? Né? Prestar muita atenção nos horários das refeições, né? Por que comer até o jantar até as 19 horas? Tem uma razão científica para isso? Por que comer até as 19 horas? Quando você come, o seu aparelho digestivo começa a trabalhar ali. Trabalha, trabalha, trabalha. E ele tira recursos, por exemplo, do cérebro, do coração, levando sangue. Né? É como se os soldados vão para lá trabalhar. Você levou os soldadinhos todos do corpo para ir lá para o aparelho digestivo. E imagina, você come 10 horas da noite, 9 horas da noite. Os soldadinhos precisam estar todos lá. Aí você vai dormir. Olha como o sono já vai ser prejudicado. Por quê? Porque os soldadinhos estão ali no seu aparelho digestivo. E o seu cérebro precisa também de soldados. Seu coração também precisa dos soldados. Olha que importância isso. E aí, como você vai também atender a parte hormonal que você precisa repor durante a noite? Se você levou os soldadinhos todos para trabalhar no seu aparelho digestivo. Isso é uma medida importante. É você se responsabilizar com o seu horário de jantar. Mas eu trabalho à noite, não consigo, eu só janto quando eu chego em casa às 22 horas. Leva a tua marmita. Janta antes de começar a trabalhar às 7 horas, era isso que eu fiz. Eu saía de Valença, fiz isso durante 24 anos, ia para o Rio de Janeiro para trabalhar. 3 horas de viagem, eu levava meu jantar. E aí, antes de iniciar meu plantão, eu jantava. Então, eu via minhas amigas jantando meia-noite, 1 hora da manhã, que é a hora que elas conseguiam parar. E eu já tinha jantado antes de iniciar o meu trabalho. Preste atenção, eu colocava os soldadinhos para funcionar enquanto eu estava ali acordada, ali, trabalhando. Então, você vai dormir com compromisso com o teu sono. Aí você quer acordar ativa, não quer acordar fadigada, não quer acordar cansada. Ah, eu acordo muito cansada, parece que eu não dormi. Os soldadinhos não foram repor os teus hormônios, eles foram lá para o teu aparelho digestivo. É uma explicação simples, mas acredito que tenha sido de fácil entendimento. Então, aí aceitar e experimentar novos alimentos, tá? Não precisa de nutricionista para comer saudável e nem para estabelecer horários da tua alimentação. Isso é um cuidar de si, é um cuidado que você pode ter, iniciar imediatamente esse carinho com você, respeitando aí o teu corpo, respeitando a tua mente, né? E como é que eu posso fazer essas substituições? Que substituições eu posso fazer, né? Muitas, né? Você pode, por exemplo, reduzir o arroz branco, colocar uma quinoa ou um arroz integral, ou um carboidrato complexo, que você possa, um aipim, uma batata doce, né? Que são alimentos muito saborosos, né? Muito ricos em nutrientes aí para a tua saúde, principalmente mulher com início aí do climatério, principalmente essas mulheres que necessitam, né, do inhame, que ajuda muito aí nessa questão do climatério, alimentação saudável. Eu faço bastante uso. Óleo de cozinha, né? Tentar trocar por um óleo de coco, uma gordura melhor, alto custo, um azeite, quem sabe, que não precisa ser extra virgem para usar na cozinha, pode ser um azeite comum, né? Posso, de repente, uma gordura de porco, se não for em excesso, né? Os doces industrializados, né? Eu posso preparar o doce ou um chocolate
70%, 80%, que tenha mais cacau, para de repente fazer uso de uma sobremesa, uma frutinha seca, né, como sobremesa, fica ótimo. Depois do almoço, comer uma passa, uma ameixa, né, um damasco, o que eu puder, o que eu tiver, né, monte um prato assim, bem saudável para você, olha para ele, divide em 4 partes, né, aí você coloca lá meio prato, meio meio prato, né? Corta em 4, né? 4 partes, e aí você coloca a proteína, o carboidrato integral, aí você coloca os grãos, né? O ideal é planejar, sempre planejar. Planejar as compras, planejar a semana, e você tem 1.440 minutos por dia, e você pode separar meia hora por semana para tentar fazer esse planejamento. Isso é uma questão de hábito. À medida em que você vai fazendo, você aí vai fazendo. E lembra de uma coisa, quanto mais, mais. Quanto menos, menos. Quanto menos você prioriza a alimentação, menos você vai tomar para si esse cuidado. Quanto mais você faz, vira muito básico, porque a alimentação é básica. E lembre-se, você vai ter que comer do mesmo jeito. E quem tem um propósito com a saúde, efetivamente se alimenta muito melhor.